Ana viveu os seus 30 e poucos anos com a sensação amarga e persistente de que era um erro de cálculo, uma conta que a família precisava pagar em silêncio, mas jamais aceitar no coração. Desde pequena, enquanto as outras crianças de sua idade recebiam abraços apertados e olhares de orgulho, ela recebia a frieza polida de sua mãe, Maria, e a indiferença distante de seu pai, João, que a tratavam com uma formalidade que parecia calculada para mantê-la sempre a 10 passos de distância de qualquer afeto genuíno ou decisão importante. Um fantasma que perambulava pela própria casa sem saber por que não conseguia fazer barulho. Ela se lembrava das incontáveis vezes em que tentou cavar a verdade, perguntando por que o Natal era sempre tão silencioso, por que as fotos de infância dela eram tão poucas, ou por que a voz de Maria mudava para um tom metálico e vazio sempre que o assunto esbarrava no passado ou em qualquer lembrança anterior aos seus 10 anos de idade. Mas a única coisa que recebia em troca era um silêncio pesado, seguido por um suspiro impaciente e a ordem para que se ocupasse com outra coisa, como se o simples ato de questionar fosse uma ofensa imperdoável que colocava em risco a frágil paz daquela casa. O mais doloroso não era a ausência de amor declarada, mas sim a presença constante de um não dito, de um segredo que pairava sobre a sala de jantar, como uma nuvem de fumaça tóxica, fazendo com que Ana se sentisse permanentemente incompleta, buscando peças de um quebra-cabeça que só ela parecia ter a obrigação de montar, questionando se o problema era ela, se havia nascido com algum defeito invisível que justificasse aquela rejeição fria e metódica que a acompanhava desde o berço. O tempo passou. Os anos se arrastaram e a vida de Ana se tornou uma tentativa de compensar aquela lacuna emocional com esforço e distância, até que a notícia chegou. Maria tinha partido de forma repentina e o retorno de Ana à casa da infância, no interior de Minas Gerais, não era para um abraço, mas para a tarefa fria e final de desenterrar os bens e as lembranças que Maria deixou para trás. Um peso que ninguém mais da família teve coragem de assumir, justamente por saberem o quanto aquele lugar era infestado pelos fantasmas do passado. A velha casa cheirava a mofo e a arrependimento, e enquanto Ana andava pelos cômodos vazios, sentia o peso de todas as palavras que nunca foram ditas e de todos os abraços que nunca foram dados, percebendo que mesmo na morte, Maria tinha conseguido manter a barreira que a separava, deixando como legado apenas caixas empoeiradas e a exigência de que Ana fizesse a limpeza final daquele passado que tanto a atormentava, como se fosse o seu castigo final. Foi no sótão, sob a luz fraca de uma lâmpada pendurada, que Ana encontrou um baú de cedro esquecido, pesado e envolto em teias de aranha, um objeto que ela nunca se lembrava de ter visto aberto e que estava abarrotado de roupas de cama antigas, toalhas bordadas e, no fundo, uma pilha de álbuns de fotografia amarelados que pareciam pertencer a uma vida que Maria tinha vivido antes de Ana existir, uma vida que nunca fora compartilhada. A tarefa era exaustiva e emocionalmente drenante, mas no momento em que Ana pegou o último álbum, um exemplar grande e pesado com a capa de veludo manchada, ela sentiu algo estranho na lateral, uma diferença de peso e textura que parecia deslocada, como se o livro tivesse sido adulterado ou escondesse um segredo que ia além das fotos de família sorrindo de forma forçada. Com as mãos tremendo de poeira e uma curiosidade que há muito tempo estava adormecida, ela examinou o álbum de perto e percebeu que a lombada estava ligeiramente descolada na base, formando uma pequena abertura quase imperceptível que não parecia ser resultado do tempo, mas sim de uma intervenção cuidadosa, feita para esconder algo de valor inestimável e de segredo absoluto.
um nicho perfeito para guardar uma verdade que não podia ver a luz do dia. Ana precisou usar a ponta de uma faca de manteiga que tinha trazido da cozinha para alargar a fenda, e ao fazer isso, um envelope pequeno e pardo, dobrado e amassado pelo tempo, escorregou para fora, caindo na pilha de tecidos velhos, sem nome, sem remetente, apenas um selo antigo carimbado e a caligrafia que ela reconheceria em qualquer lugar do mundo. A letra de João, seu pai, que sempre foi um homem de poucas palavras e de silêncios ainda mais profundos. O coração de Ana saltou no peito com a violência de um tiro, porque o pai era a figura mais silenciosa de todas, o guardião mor de todos. Os segredos e o fato de ele ter escrito algo e de ter escondido isso debaixo do nariz de Maria indicava que o conteúdo daquele envelope era dinamite pura, a chave para o cárcere emocional em que ela tinha vivido a vida inteira. A poeira do sótão desapareceu. O cansaço foi substituído por uma adrenalina gélida e Ana rasgou o papel pardo com uma urgência que não sentia desde a adolescência, quando buscava desesperadamente uma explicação para a sua dor, e o primeiro vislumbre daquelas palavras escritas décadas atrás a atingiu com a força de um soco no estômago, começando com uma confissão devastadora. Se você também carrega um segredo familiar pesado que precisa ser entendido para que a sua história possa seguir em frente, fica comigo nessa jornada, porque algumas verdades demoram a ser reveladas, mas sempre chegam na hora certa. Então não se esquece de se inscrever no Corações do Passado e ativar o sininho para acompanhar o que Ana está prestes a descobrir, pois a primeira linha da carta dizia, com uma honestidade brutal que parecia ter levado a vida de João: eu não sei como te dizer isso, Maria, mas a verdade sobre a Ana precisa ser enterrada com cuidado, pois se ela souber que não é sua, aquele baú de cedro tinha guardado o tempo, mas também a mentira, e Ana sentia o ar do sótão se tornar rarefeito, enquanto os olhos engoliam a continuação da frase escrita por seu pai, a verdade que ardeu por décadas no silêncio da casa. Ela não era filha de Maria, e todo o afastamento, o gelo, o sentimento de ser uma intrusa na própria vida não era loucura ou sensibilidade excessiva dela, mas sim a consequência de uma manobra desesperada e dolorosa, orquestrada para manter as aparências diante de uma sociedade que não perdoava desvios. A carta seguia, escrita numa madrugada fria de setembro, em um tom de súplica desesperada, onde João tentava demover Maria da decisão de manter Ana à margem da vida familiar, explicando que, embora a situação fosse delicada, a menina era inocente, e a frieza de Maria estava matando a única chance deles de terem uma família de verdade. Mas o desespero de João não era ouvido pelo terror da esposa, que tinha um medo profundo e irracional de que a verdade viesse à tona e destruísse a pouca reputação que ela havia construído. João descrevia o cenário da época com uma clareza cortante, revelando que a mãe biológica de Ana, cujo nome não estava ali, ainda era alguém que não tinha condições de cuidar da criança e que a decisão de entregá-la havia sido feita às pressas, num acordo selado com poucas testemunhas e muito dinheiro, um pacto de sangue e segredo que garantia que Maria e João a criariam como deles, contanto que ninguém jamais fizesse perguntas sobre a origem real da menina, um fardo que logo se tornou insuportável. O que Ana lia não eram apenas palavras, eram os restos da sua infância, e cada linha explicava o porquê de Maria nunca ter suportado o toque, o porquê dos olhares apressados quando a vizinhança fazia um elogio sobre sua beleza, um elogio que Maria sempre rebatia com um silêncio constrangedor ou uma crítica velada, porque Ana era o lembrete vivo e constante do fracasso de Maria em cumprir as expectativas de feminilidade e fertilidade daquele tempo, e por isso ela precisava ser neutralizada.
O papel nas mãos de Ana estava úmido de suor, e ela percebia que a dor não era apenas dela, mas que João também tinha sido vítima daquele arranjo cruel, preso entre a esposa que amava, mas que tinha o coração duro como pedra, e a criança que ele tentava amar como sua, mas que tinha sido condenada ao isolamento emocional, para saciar o pavor de Maria de que alguém descobrisse que ela tinha aceitado uma filha de outra para salvar o casamento e a imagem social. O trecho seguinte atingiu Ana com a força de um maremoto, pois João falava de uma cláusula no acordo, um detalhe que ia além da simples vergonha social, pois a mãe biológica tinha laços com uma família importante na cidade, e a exposição da gravidez fora do casamento não afetaria apenas João e Maria, mas sim uma rede complexa de poder e dinheiro, e o segredo, naquele momento, deixou de ser pessoal para se tornar um esquema de proteção de interesses muito maiores que a vida de uma criança. E era por isso que Maria tinha que ser fria. Era a única forma de garantir a João que o segredo estava seguro, que ela não se apegava àquela criança que não era dela, para que, se a situação apertasse, ela pudesse simplesmente devolver ou afastar Ana, negando qualquer ligação profunda, um plano de fuga emocional que, no fim, foi o único legado que Ana recebeu da mulher que a criou, a rejeição como garantia de sobrevivência da mentira. João confessava na carta o seu próprio fracasso, o peso na consciência por ter permitido que Maria tratasse Ana como um fardo, porque ele não teve coragem de enfrentar a esposa e o poder da outra família, cedendo ao medo e escolhendo o conforto de uma vida segura, mas vazia, em vez da verdade libertadora que teria custado o casamento e o prestígio social de Maria. Agora, Ana entendia as longas ausências de João, os passeios de carro sem destino que ele inventava nos fins de semana, as horas que ele passava sozinho na oficina, porque ele estava fugindo daquele silêncio ensurdecedor, daquela casa que se transformou em um mausoléu de afetos por causa de uma verdade que não podia ser dita, e ele estava tentando amar Ana à distância, um amor fraco e covarde, mas que era o único que ele conseguia oferecer sob a vigilância rigorosa de Maria. Se você também sente o ar preso nos pulmões com essa revelação e precisa entender o que mais João fez para tentar proteger a filha, mas falhou miseravelmente, garanta agora mesmo a sua inscrição no Corações do Passado, porque histórias assim, de segredos que definem vidas inteiras, merecem ser compartilhadas para que a verdade prevaleça. Então deixa o seu like para que mais pessoas conheçam a dor de Ana. A carta continuava e João alertava Maria sobre o futuro, dizendo que a semelhança de Ana com a mãe biológica estava ficando evidente demais, um espelho que Maria não suportava olhar, e que o tempo estava se esgotando para que eles contassem a verdade de uma forma menos destrutiva, antes que outra pessoa, menos piedosa, tomasse a iniciativa de expor o escândalo. O envelope estava quase no fim, mas o coração de Ana pulsava mais forte, porque o próximo parágrafo trazia uma reviravolta que não se limitava ao passado, mas invadia o presente, pois João revelava o último ato de desespero antes de morrer, a razão pela qual ele escondeu a Hilgarta naquele baú, e o texto terminava com uma advertência fria, escrita com a tinta ligeiramente borrada. Maria, você precisa entender, o risco não é mais sobre o dinheiro, mas sim sobre o que a mãe dela está fazendo agora. Ela voltou para a cidade e está trabalhando no hospital, perto demais da Ana, e se ela descobrir que nossa filha está crescendo com o nome errado, o ar se tornou denso, quase sólido, ao redor de Ana, e a palavra hospital ressoou na sua mente como um sino rachado, pois era lá, naquele lugar de cura e dor, que a verdade viva estava escondida.
A mulher que a gerou estava a poucos metros de distância, vivendo uma vida paralela, e a semelhança que João tanto temia agora parecia uma bomba relógio prestes a explodir no peito de Ana, que de repente sentiu que não era apenas a filha rejeitada, mas a peça central de um quebra-cabeça perigoso demais para ser montado sozinha. O que João queria dizer com o nome errado? Ana. Nunca tinha questionado seu nome de registro. Sempre foi Ana da Silva. Mas agora, a ideia de que essa identidade era forjada, que ela carregava um nome inventado para satisfazer o esquema de Maria, destruiu a última camada de segurança que ela pensava ter. E o chão sumiu sob seus pés, ao perceber que toda a sua vida, desde o batismo até os documentos, era uma farsa dolorosa, criada para garantir que ela não tivesse rastros, para que a linhagem biológica jamais pudesse alcançá-la. A carta revelava que nos seus últimos meses de vida, João não estava apenas doente, ele estava paranoico, caçando sombras e tentando desesperadamente proteger Ana do reencontro inevitável, porque ele sabia que a mãe biológica não estava ali por acaso e que a sua proximidade era um sinal de que a verdade estava sendo costurada de volta à realidade, pronta para se manifestar na pior hora possível, expondo Maria ao ridículo e, pior, expondo a todos ao risco da retaliação daquela família poderosa. Ele tinha escondido a carta ali não apenas para que Maria não a encontrasse e queimasse as provas, como ela certamente faria, mas para que Ana, um dia, a encontrasse e entendesse que o silêncio de João não foi ódio, foi uma tentativa desesperada de mantê-la segura dentro daquela gaiola de ouro e mentiras, protegendo-a das garras sociais, mas falhando miseravelmente em protegê-la da frieza cortante de Maria, que usava a rejeição como arma de defesa própria. Uma dúvida sombria e gélida começou a se instalar na mente de Ana. João tinha morrido há pouco tempo, e ele estava doente, internado em algum momento. E se a mãe biológica dele tinha tido contato com ele no hospital, se ela estava observando de longe, calculando o momento certo para agir, esperando a morte de João para que não houvesse mais ninguém a protegendo, a situação era mais macabra do que ela podia suportar. A possibilidade de que a mulher que a amou a deixou na casa daquela que a rejeitou e que agora estava voltando para buscar o que lhe foi tirado era um turbilhão de emoções contraditórias. E Ana sentiu o estômago revirar com a mistura de medo e a pequena, mas perigosa, faísca de esperança de que alguém, no meio daquele pântano de segredos, realmente a quisesse. Por perto, se você está sentindo esse calafrio que percorre a espinha de Ana ao ligar os pontos entre a doença de João e a presença da mãe biológica no hospital, e quer desvendar esse mistério que envolve poder, segredos de família e uma identidade roubada, inscreva-se agora mesmo no Corações do Passado e venha conosco nessa jornada de verdades enterradas, porque só aqui você encontra histórias com esse nível de impacto. João detalhava que o retorno da mãe biológica não era uma coincidência. Ela tinha sido forçada a se afastar pela própria família poderosa, que não podia admitir uma mancha na reputação, mas o tempo e o luto a trouxeram de volta, e a carta insinuava que o desejo dela não era vingança contra Maria, mas sim reaver o que lhe tinha sido tirado, o que significava que Ana era o prêmio dessa guerra silenciosa entre as duas famílias. Ana fechou os olhos, absorvendo o peso de cada palavra. Maria não tinha sido apenas cruel. Ela tinha sido uma guardiã implacável de um segredo, que valia uma fortuna, e a honra de duas famílias influentes, e a frieza que Ana sentiu durante toda a vida não era um defeito de Maria, mas uma ferramenta de proteção, um muro erguido,
para manter Ana longe o suficiente para que, se a verdade vazasse, a adoção pudesse ser revertida sem maiores traumas emocionais para Maria. O último trecho legível da carta, antes de a tinta ficar totalmente borrada pelo tempo e talvez pelas lágrimas de João, era um pedido de perdão a Maria, para que ela parasse com a rejeição, porque o preço estava alto demais, e que a verdade seria menos dolorosa se viesse da própria família, antes que a mãe biológica conseguisse usar o fato de Ana estar com o nome errado como arma legal para tirá-la de vez de Maria e de João. Foi então que o comportamento recente de Maria fez sentido para Ana, pois após a morte de João, Maria tinha se tornado ainda mais distante. Mas havia um nervosismo subjacente, uma pressa em vender a casa e liquidar os bens. E Ana percebeu que Maria não estava apenas de luto, ela estava fugindo, tentando apagar os vestígios daquela vida antes que a mãe biológica de Ana, a mulher do hospital, conseguisse encontrar a brecha que João tanto temia. Virando o papel cuidadosamente para ler o que estava escrito no verso do último pedaço do envelope, Ana encontrou apenas um nome riscado, o nome da outra família, que se meteu naquele esquema, mas o detalhe que a fez soltar um grito mudo foi o último sussurro desesperado de João. O nome dela é Helena. Ela trabalha na ala de pediatria. E Ana, minha filha, ela nunca te tirou da cabeça. Ela tem guardado um presente para você que prova tudo. Ana sentiu um arrepio glacial percorrer seu corpo ao pronunciar o nome em voz baixa. Helena. Não era apenas um nome. Era a peça que faltava para dar rosto à sua dor de uma vida inteira. A mulher que Maria tentou apagar da existência e que agora, com a morte de João, estava livre para reivindicar o que lhe pertencia, um segredo que pesava mais do que qualquer herança ou fortuna, e que exigiria uma guerra fria entre famílias que Ana mal podia imaginar a dimensão. A descoberta de que Helena trabalhava na pediatria, um lugar de cuidado e cura, contrastava violentamente com o abandono que Ana havia sentido, e a mente dela começou a trabalhar numa velocidade vertiginosa, imaginando Helena ao longo de todos aqueles anos, cuidando de outras crianças enquanto a sua própria vivia à sombra de um segredo. E essa ironia era cruel demais para ser digerida sem um nó apertado no peito que mal a deixava respirar. Era evidente que Maria não estava apenas de luto. Ela estava em pânico, movida pelo medo de que Helena usasse essa carta ou qualquer outra prova para desmantelar a vida que ela construiu sobre mentiras e silêncio. E agora, Ana entendia a pressa em liquidar a casa, em sumir com os móveis, pois Maria queria eliminar cada vestígio de João e de qualquer detalhe que pudesse ser usado como ponte entre o passado e o presente. Ana apertou o pedaço de papel borrado na mão, sentindo a textura áspera da verdade que finalmente emergia, e percebeu que a carta de João não era o fim da busca, mas sim a chave para a próxima porta, porque o verdadeiro tesouro, o objeto que provava tudo, era o tal presente que Helena havia guardado e que ela agora precisava encontrar antes que Maria conseguisse destruir todas as evidências restantes. Ela sabia que Maria, sendo a guardiã, fria e meticulosa que era, jamais permitiria que qualquer coisa que ligasse Ana à sua mãe biológica ficasse à vista, e a busca precisava se concentrar nos lugares mais íntimos e esquecidos da casa, aqueles cantos que nem mesmo João, na sua doença, teve tempo de limpar, ou que Maria, na sua pressa desesperada, talvez tenha ignorado por achar insignificantes demais. Ana se levantou com a urgência de quem está sendo perseguida. E a primeira parada foi o escritório de João, o único lugar da casa onde Maria parecia entrar apenas por obrigação. Um ambiente repleto de livros velhos e papéis desorganizados, onde ele costumava se refugiar quando a frieza de Maria se tornava insuportável.
E era ali que Ana acreditava que ele teria deixado um rastro para o presente de Helena. Enquanto vasculhava a gaveta trancada da escrivaninha de João, onde ele guardava documentos fiscais e contratos antigos, Ana sentiu a dor da rejeição silenciosa se transformar em uma força motriz, pois cada documento que ela revirava era um lembrete de que sua vida não foi uma fatalidade, mas uma conspiração consciente, onde todos agiram para protegê-la de uma verdade que, ironicamente, causou a maior dor de todas. No fundo da gaveta, debaixo de uma pilha de recibos de impostos de renda da década passada, ela encontrou algo pequeno e pesado, envolto em um lenço de seda que cheirava ao perfume fraco e esquecido de João. Não era o presente em si, mas uma caixinha de madeira escura, do tamanho de um porta-joias, que estava estranhamente vazia, mas no fundo, preso por uma fita adesiva amarelada, havia um pequeno cartão de visita. O cartão estava amassado e não pertencia a João, mas sim a um advogado de família. Um nome que Ana reconheceu vagamente por ter cuidado da herança de um parente distante, e no verso, escrito à mão, com a caligrafia hesitante de João, estava uma única data e um número de referência que parecia ser um protocolo de arquivamento. Meu Deus, o advogado era a conexão, o elo legal que Maria tanto temia, o guardião silencioso dos documentos que provavam o esquema, e Ana sentiu a adrenalina subindo, percebendo que o presente de Helena não era algo físico guardado na casa, mas um documento, talvez a prova irrefutável de sua identidade, que estava seguro sob custódia legal, mas que poderia ser requisitado com a chave certa. Se você está sentindo essa ansiedade corrosiva junto com Ana, imaginando o que esse protocolo legal pode esconder e qual é o próximo passo desesperado dela para desvendar o segredo de Helena, não deixe de se inscrever no Corações do Passado e ativar as notificações, porque a verdade sobre a identidade de Ana e a guerra fria entre as famílias poderosas está prestes a explodir de uma forma que você jamais imaginou. O número de protocolo era a chave que abriria o cofre da verdade, e a única pessoa que poderia dar a Ana mais informações era o advogado, ou mais perigoso ainda, Maria, que certamente tentaria liquidar qualquer arquivo pendente, mas a urgência era palpável, pois o nome daquele advogado estava ligado a um bairro distante. E Ana sabia que precisava chegar até ele antes que Maria, ou até mesmo Helena, descobrissem que o protocolo havia caído em suas mãos. O ar parecia rarefeito e pesado, e a respiração de Ana estava acelerada enquanto ela apertava o pequeno cartão de visita do Dr. Ricardo Sampaio, percebendo que aquele número de protocolo era o mapa para um tesouro que Maria faria qualquer coisa para manter enterrado, o que significava que ela precisava sair daquela casa imediatamente, antes que a paranoia de sua guardiã notasse o nervosismo incomum em seus olhos. Com a caixinha de madeira devolvida à gaveta, mas o cartão escondido na palma da mão, Ana desceu as escadas sentindo o peso da traição familiar e encontrou Maria na cozinha, revisando uma pilha de contas, de João com a expressão pétrea de sempre. E foi nesse momento de distração calculada que Ana precisou inventar uma desculpa banal, dizendo que precisava comprar alguns remédios que haviam acabado, mesmo sabendo que Maria desconfiaria da pressa. Maria levantou os olhos lentamente, analisando Ana de cima a baixo com um olhar frio que parecia ler a alma. Mas, para a sorte de Ana, o fascínio de Maria pela organização das finanças mortas de João era maior que sua desconfiança imediata, e ela apenas balançou a cabeça de forma breve, dizendo com voz monocórdica que Ana não deveria demorar, pois havia muito trabalho a ser feito na organização dos papéis do falecido. A liberdade temporária na rua parecia quase surreal. E Ana caminhou apressadamente, sentindo que a cada passo ela se afastava da prisão de mentiras que a família havia
tinham construído, e era doloroso admitir que sua vida inteira de incertezas e de sensação de ser um erro não era um defeito dela, mas sim uma arquitetura perversa de silêncio montada para esconder algo tão grande que precisou da cumplicidade de um advogado e de anos de fingimento. Ana entrou em um café pequeno e discreto, longe de onde Maria pudesse sequer imaginar que ela estaria, e com as mãos trêmulas digitou o número do escritório de Ricardo Sampaio, sentindo o suor frio escorrer pelas costas, pois a ligação não era apenas uma busca por respostas, mas a quebra de um pacto silencioso que poderia ter consequências terríveis se a verdade fosse poderosa demais para ser contida. A ligação foi atendida por uma secretária com voz profissional e desinteressada, e Ana precisou controlar a emoção para não soar desesperada, dizendo que precisava falar urgentemente com o Dr. Ricardo Sampaio sobre um assunto pessoal e sigiloso. E quando a secretária perguntou o motivo, Ana usou a única senha que tinha, o número de protocolo escrito por João no verso do cartão, pedindo para que apenas dissesse o código ao advogado. Houve um longo silêncio no outro lado da linha, e então a voz da secretária mudou, adquirindo um tom subitamente sério e grave, e ela disse que o Dr. Ricardo estava em reunião, mas que seria avisado imediatamente sobre o assunto, e pediu que Ana aguardasse, e a espera de poucos segundos pareceu uma eternidade, com o coração de Ana batendo no ritmo da descoberta que estava por vir. Quando a voz grave e cautelosa do Dr. Ricardo Sampaio finalmente ecoou no telefone, a primeira coisa que ele perguntou não foi o nome de Ana, mas sim como ela havia conseguido aquele número de protocolo. E Ana respondeu que foi um presente deixado por João, e a menção ao nome de João fez com que o advogado soltasse um suspiro pesado, confirmando que a caixinha de madeira e o cartão eram a prova de que o segredo havia sido descoberto. Ricardo Sampaio, visivelmente tenso, explicou que o protocolo correspondia a uma caixa de segurança sob a guarda de seu escritório há muitos anos, mas que essa caixa só poderia ser aberta sob circunstâncias específicas, e que ele tinha sido instruído a mantê-la selada, mas que o aparecimento repentino de Ana e o uso da chave deixada por João significava que o momento da revelação havia chegado. Ele foi cuidadoso, usando termos vagos, mas a mensagem era clara. O conteúdo da caixa de segurança era a prova irrefutável do que Ana era e de onde ela veio, e o advogado advertiu que a outra parte interessada, que ele apenas chamou de a família, estava monitorando qualquer movimentação legal relacionada ao caso, e que eles precisavam se encontrar pessoalmente em menos de 2 horas. Ana sentiu o estômago revirar. O que o advogado estava descrevendo não era uma simples certidão de nascimento, mas sim um documento que claramente tinha peso jurídico e emocional. Um objeto que Maria e João haviam passado décadas escondendo. E a confirmação de que toda a sua vida de rejeição foi uma estratégia fria para proteger aquele segredo guardado em um cofre. Se você consegue sentir a ansiedade corrosiva de Ana, que finalmente está a poucas horas de segurar em suas mãos o objeto que explica uma vida inteira de dor e rejeição, e mal pode esperar para descobrir o que está dentro da caixa de segurança, inscreva-se no Corações do Passado e ative o sininho, porque o que o Dr. Ricardo Sampaio estava prestes a entregar a Ana não era apenas um documento, mas sim a prova de um sacrifício financeiro e emocional que mudaria para sempre a posse de um bem que jamais poderia ser recuperado. A ansiedade corrosiva de Ana se transformou em adrenalina pura, no momento em que a ligação terminou, deixando-a com a sensação de estar pendurada em um penhasco, sabendo que a qualquer momento o fio poderia se romper e a faria cair na verdade ou na ruína. O tempo era seu inimigo mais cruel,
pois precisava se encontrar com o advogado Ricardo Sampaio em menos de 2 horas. E a última coisa que ela podia fazer era voltar para a casa de Maria, o ninho de cobras onde o silêncio sempre foi a arma mais letal. Ela pagou a conta apressadamente no café, sentindo-se exposta e vulnerável, e cada passo que dava na rua parecia ecoar o nome de João em sua mente, questionando se aquele gesto final dele era um ato de amor e reparação ou apenas uma tentativa desesperada de aliviar o próprio peso na consciência, jogando a bomba da verdade no colo de Ana antes de partir, forçando-a a lidar com as consequências de décadas de omissão e mentira familiar. Ana retornou à casa com uma frieza calculada que jamais havia conseguido antes, vestindo a máscara da filha obediente e distraída, e precisava urgentemente de um álibi para justificar sua ausência prolongada. Então, inventou que precisava ir à farmácia, ou melhor, que precisava encontrar-se com um contato de João para resolver pendências burocráticas sobre o funeral. Um pretexto que era meia-verdade e que, ironicamente, Maria não ousaria questionar. Maria estava na cozinha, mexendo em panelas com a mesma expressão pétrea de sempre. E quando Ana mencionou a suposta reunião sobre o inventário, a matriarca apenas murmurou um seco: "Está bem, mas não demore", com um olhar que, se não fosse de desconfiança, era de uma indiferença tão profunda que chegava a doer. E Ana entendeu que, mesmo no luto, Maria jamais abandonaria a guarda, jamais a deixaria sozinha com os segredos que poderiam desmoronar a estrutura daquela família perfeita de fachada. A saída da casa foi um alívio físico, como se o ar frio da rua pudesse finalmente limpar o sufocamento daquele ambiente carregado de coisas não ditas. E Ana entrou em um táxi, dando o endereço do escritório do Dr. Ricardo Sampaio, um prédio imponente na parte mais antiga e formal da cidade, sentindo o terror e a excitação se misturarem, porque a jornada de táxi era a última ponte entre a vida de mentiras que ela conhecia e o futuro incerto da verdade que ela estava prestes a abraçar. Enquanto o táxi avançava pela cidade, Ana repassava as palavras cautelosas do advogado, lembrando-se de como ele evitou a todo custo usar nomes ou detalhes, focando apenas no número de protocolo e na urgência, o que reforçava a ideia de que o segredo não era apenas vergonhoso, mas também perigoso, capaz de gerar consequências legais e financeiras se viesse à tona de forma descontrolada. A menção à outra parte interessada, que ele chamou apenas de a família, pairava como um fantasma sobre o banco de trás, e Ana se perguntou se o cerco de silêncio ao qual ela sempre foi submetida não era para protegê-la da verdade, mas sim para proteger os interesses de pessoas que ela sequer conhecia, mas que tinham tanto a perder quanto Maria e João. Ana agora percebia que o afastamento emocional que sentiu a vida toda não era um simples desinteresse, mas sim uma estratégia de isolamento, garantindo que ela jamais tivesse acesso a documentos, conversas ou conexões que pudessem levar ao protocolo guardado no cofre. E o peso da rejeição se tornava ainda mais insuportável ao entender que foi uma arquitetura fria e calculada para manter a discrição e a segurança de terceiros. Você consegue imaginar a sensação de descobrir que sua dor e seu sentimento de exclusão não foram acidentais, mas sim o resultado de escolhas conscientes e egoístas feitas por aqueles que deveriam te amar, e que agora, em pouquíssimos minutos, você terá a chave para destruir a fundação de mentiras que te aprisionou a vida inteira. Se você está sentindo essa ansiedade palpável, com a garganta seca pela sede da verdade, inscreva-se agora no Corações do Passado e venha conosco desenterrar este segredo, porque Ana está prestes a descobrir o que estava escrito nas entrelinhas de seu próprio nascimento.
O táxi finalmente parou em frente ao prédio de escritórios do Dr. Ricardo Sampaio, uma estrutura sóbria com vidros espelhados que pareciam refletir o peso dos segredos ali guardados. E Ana desceu, sentindo as pernas bambas, com o coração acelerado, a ponto de doer no peito, forçando-se a atravessar o lobby luxuoso e silencioso, onde a secretária, com a mesma voz grave e séria da ligação, a esperava com uma expressão que não era de acolhimento, mas de preocupação. A secretária guiou Ana por corredores silenciosos e escuros, até uma sala de reunião particular, onde Ricardo Sampaio já a esperava, um homem de meia idade com terno impecável e olhos cansados, mas que carregavam um brilho de nervosismo e alívio por finalmente ver a pessoa que ele só conhecia por um número de protocolo, e a primeira coisa que ele fez foi amomentor para a secretária, pedindo que ela se retirasse e trancasse a porta por dentro. O silêncio na sala era ensurdecedor, quebrado apenas pelo suspiro do advogado, que apontou para o centro da mesa de madeira escura, onde jazia, solene e misteriosa, uma pequena caixa de metal cinza, fria e selada. E antes que Ana pudesse dizer qualquer coisa, Ricardo Sampaio sussurrou, com a voz embargada pela gravidade da situação. Esta é a caixa de segurança, Ana, e ela contém tudo o que eles esconderam de você por 30 anos, mas saiba que abri-la agora vai mudar não só a sua vida, mas a vida de todos que estão ligados ao seu passado. A caixa de metal cinza repousava no centro da mesa como um artefato alienígena, pequena em tamanho, mas carregando o peso de todos os anos de silêncio, e Ana sentia a respiração presa, observando o reflexo distorcido de seu próprio rosto no acabamento opaco do objeto, percebendo que aquela era a linha de chegada de 30 anos de perguntas não respondidas, e o terror de descobrir a verdade era quase tão grande quanto o alívio de finalmente encerrar o mistério. O Dr. Sampaio não tinha coragem de encará-la, os olhos fixos na mesa, as mãos levemente trêmulas sobre o terno caro, e ele repetiu o aviso, com a voz agora um fio de sussurro, dizendo que havia coisas que, uma vez desenterradas, causam terremotos que destroem vidas e reputações, e que talvez fosse mais seguro para ela manter a caixa fechada e continuar a viver a vida que conhecia. O argumento dele, de que a ignorância poderia ser uma forma de proteção, apenas acendeu uma chama fria de raiva no peito de Ana, porque a vida que ela conhecia era fria, isolada e cheia de rejeição, e ela rebateu o advogado com a pergunta mais honesta que já havia feito. Você acha que fui protegida vivendo como um erro? Como uma sobra que ninguém queria por perto, sendo tratada com a distância de quem guarda um segredo sujo a vida inteira? Não me venha com a história de proteção agora, doutor, porque o que está nessa caixa já me roubou tudo, e agora só me resta a verdade. Ricardo Sampaio soltou um suspiro profundo, um som de derrota e resignação, e lentamente tirou do bolso de seu paletó uma chave, pequena, de latão envelhecido, que ele depositou com cuidado ao lado da caixa, o pequeno tilintar do metal ecoando na sala silenciosa como um tiro no escuro. E ele disse, sem olhar para Ana, que a responsabilidade pela abertura e pelas consequências era inteiramente dela, e que ele, a partir daquele momento, seria apenas a testemunha do que estava prestes a acontecer. Ana sentiu o impulso de pegar a chave, mas hesitou, a mão flutuando sobre a mesa, o coração batendo descompassado no peito, pois aquele pequeno objeto era o portal para o passado que ela sempre temeu. Mas a curiosidade, misturada à necessidade desesperada de entender a arquitetura de sua dor, venceu o medo, e ela agarrou a chave, sentindo o metal frio na palma da mão, respirando fundo antes de inseri-la na fechadura da caixa. Se você está aí com a garganta seca, sentindo a mesma ansiedade de Ana,
prestes a virar essa chave que vai desmantelar uma família inteira, você precisa se juntar à nossa comunidade, porque o canal Corações do Passado existe para desenterrar segredos que mudam o sentido da vida. Então, se inscreva agora, porque este é o momento em que a história dela e a sua se conectam pela sede implacável da verdade. O clique da chave virando na fechadura foi um som alto e definitivo, e Ana levantou a tampa da caixa, revelando um interior não de joias ou dinheiro, mas de papel envelhecido, seco, com aquele cheiro característico de documentos guardados por tempo demais. Uma mistura de mofo sutil e tinta antiga, o odor da burocracia do passado que escondia vidas inteiras. Havia ali pastas finas, envelopes grampeados com carimbos e selos informais, comprovantes de depósitos feitos em datas específicas 30 anos atrás e pequenos recibos de cartórios e notas fiscais de serviços legais prestados, tudo confirmando o que ela já suspeitava. Aquele segredo não era apenas uma fofoca de família, mas sim uma transação, uma operação meticulosa e cara para apagar vestígios de algo que jamais deveria ter existido. Ana empurrou os documentos de contabilidade para o lado, sentindo-se enjoada pela frieza com que sua vida havia sido tratada como um protocolo, e encontrou o item central, um envelope grosso e pesado de papel timbrado, que não era endereçado, mas trazia no canto superior direito apenas o número de identificação que o Dr. Sampaio havia mencionado na ligação, protocolo 17. Quando ela estendeu a mão para o protocolo 17, o advogado finalmente ergueu os olhos e sussurrou um último apelo, com um tom de quem sabe o preço daquelas páginas. Ana, lembre-se que existe uma outra parte nessa história, uma família inteira que construiu sua vida sobre o silêncio dessa caixa, e a verdade que você vai ler não afetará só a você, mas trará consequências que eles jamais conseguirão reverter. Ela ignorou o aviso, sentindo a ponta dos dedos tremendo ao rasgar o selo de cera que prendia o envelope, e puxou o conteúdo, que era uma folha de papel dobrada 4 vezes, com uma caligrafia elegante, mas formal, que não parecia ter sido escrita por Maria ou João, mas por alguém com autoridade e distanciamento emocional. O documento não era uma carta de amor, mas um termo, frio e legalista, que se iniciava com a data exata de seu nascimento, e o título, em letras graúdas no topo da página. Era um golpe direto no estômago, uma frase que resumia o motivo de sua rejeição e vergonha familiar, e dizia, sem rodeios, que ela era termo de desligamento de vínculo materno. O ar sumiu dos pulmões de Ana, e a revelação instantânea de que ela havia sido legalmente desligada de alguém, como um contrato quebrado, era mais chocante do que qualquer mentira que Maria e João poderiam ter inventado. Mas o verdadeiro pavor veio na linha final do primeiro parágrafo, onde Ana viu a assinatura formal e reconhecida em cartório de quem havia autorizado aquele desligamento 30 anos atrás. E não era o nome de Maria, a mulher que a criou com frieza, mas sim o nome completo de uma pessoa que ela jamais esperava que estivesse ali. Um nome que tinha autoridade legal para decidir o destino de um bebê recém-nascido. E o nome era o de sua avó biológica, Helena, que não só sabia do segredo, mas que, na verdade, era a arquiteta de tudo, a pessoa que, para proteger a reputação e o patrimônio da família, assinou sua própria neta, recém-chegada ao mundo, como um erro a ser apagado legalmente. O choque de ler aquele nome, Helena, sua avó biológica como arquiteta da sua exclusão, foi um soco no vazio, uma realização devastadora de que a frieza de sua vida não era fruto do acaso ou da incompetência de Maria em amar, mas sim de uma estratégia familiar orquestrada por décadas, uma decisão de elite que via a reputação como um bem mais valioso do que o amor de uma neta,
A mão que assinou aquele termo de desligamento não era a de um monstro desconhecido, mas de uma mulher que Ana lembrava como sendo rígida e distante, mas que ela jamais imaginou ser, capaz de tal cálculo perverso, de tamanha crueldade silenciosa. Ana sentiu o calor subir pela garganta, o peso daquele papel tão fino se tornando insuportável, pois a revelação de Helena mudava tudo, transformando Maria e João de vilões diretos em meros agentes, funcionários frios que executaram uma ordem superior, mantendo-a por perto apenas como uma necessidade logística, um custo inevitável da discrição exigida pela avó, o que explicava por que o afeto nunca chegou, porque ela era um fardo, não uma filha. Ela folheou as próximas páginas do termo, desesperada para encontrar o nome que faltava, o nome da mãe biológica, a pessoa que havia sido desligada dela. Mas a burocracia era astuta e cruel, protegendo a identidade com um sigilo absoluto, usando apenas uma inicial M ou D, ou referências vagas à parte cônjuge feminino ou parte cedente, garantindo que legalmente Ana nunca pudesse rastrear a origem do seu sangue, provando que o plano de Helena era erradicar a história de Ana do mapa para sempre. A linguagem daquele documento era destituída de qualquer humanidade, descrevendo Ana não como um ser humano, mas como uma variável indesejada que precisava ser realocada para manter a estabilidade societária da família, e ler aquilo preto no branco, a confirmação legal de que ela era um problema que precisava ser resolvido. Doeu mais do que todas as humilhações e rejeições silenciosas que havia suportado ao longo dos anos, pois a dor que sentia era o preço real daquela estabilidade que tanto prezavam. Ana amassou o termo e jogou-o sobre a mesa de mogno, seu coração batendo na garganta com uma fúria crescente que não era mais tristeza, mas revolta pura, sabendo que a verdade que importava não estava naqueles artigos frios e secos, mas em algum lugar mais profundo, mais pessoal, pois aquele protocolo 17 era apenas a camada externa do segredo, e o verdadeiro motivo, a carta de confissão que explicava o porquê de Helena ter tomado tal decisão radical, ainda estava escondido, esperando para ser achado. Com a caixa aberta à sua frente, repleta de comprovantes e documentos legais que agora pareciam meros adereços, ela começou uma busca frenética, afastando as pastas e sentindo as laterais e o fundo da velha caixa de madeira maciça, guiada por uma certeza instintiva de que Helena, apesar de sua frieza calculista, devia ter deixado um vestígio de arrependimento, um bilhete que justificasse o custo daquela discrição. Os dedos de Ana vasculharam o canto inferior direito, onde a madeira parecia levemente mais gasta, e ela sentiu um pequeno objeto solto, um resquício metálico que ela puxou para fora, revelando uma chave minúscula, com um design antigo e ornamentado, que claramente não pertencia à caixa principal, mas que indicava a existência de um compartimento ainda mais secreto. Um lugar onde a verdade emocional estava trancada. Ela examinou a caixa novamente, batendo com a ponta dos dedos, procurando por uma fenda, uma junta solta, um mecanismo oculto, que só poderia ser ativado por aquela chave, e percebeu que o peso da caixa era desproporcional ao seu conteúdo, revelando uma arquitetura de duplo fundo, a última barricada construída para proteger a honra da família da tempestade da revelação. A chave minúscula se encaixou perfeitamente em um pequeno entalhe quase invisível no interior do fundo da caixa, e quando ela virou a peça com um esforço concentrado, ouviu-se um clique seco e a parte de baixo da caixa se abriu, revelando um espaço oco e estreito, onde o ar parecia ainda mais denso e antigo, e ali, solitário e esperando, estava um único envelope, amarelado, sem selo, sem protocolo,
escrito à mão. Este não era o termo de desligamento, mas sim a carta que ela havia procurado a vida inteira, a confissão do passado, e Ana a pegou, sentindo a textura áspera do papel que exalava o perfume fraco de lavanda, um cheiro que ela associava vagamente aos lençóis de sua avó Helena, confirmando que a caligrafia na frente do envelope, que dizia apenas Maria, era de fato de quem havia comandado sua vida à distância. Ana desdobrou a folha, o silêncio da sala se tornando opressor, e os primeiros parágrafos da carta de Helena para Maria não eram um pedido de desculpas, mas sim uma ordem dolorosa, a justificativa cruel que finalmente amarrava todas as pontas da rejeição, pois ela explicava que aquela decisão não foi tomada por ódio ou desinteresse, mas sim por uma necessidade urgente de proteger outra pessoa da vergonha, protegendo um segredo muito maior do que a própria existência de Ana. Se você está sentindo o ar rarefeito e o tremor nas mãos de Ana, sabendo que esta carta está prestes a nomear a pessoa que foi protegida pela sua dor e que a verdade final vai mudar o sentido de quem ela é, então você tem a mesma sede de justiça que move o canal Corações do Passado. Então se inscreva e deixe seu like, porque a próxima parte vai revelar quem realmente era a prioridade de Helena. E a primeira linha da carta dizia com uma dor cortante: Eu sei o sacrifício que estou pedindo, Maria, mas a verdade sobre a gravidez de sua irmã, Lúcia, jamais poderá vir à tona. A gravidez da Lúcia. Aquelas 3 palavras congelaram Ana na cadeira, não só pelo choque do segredo em si, mas pela maneira como o nome de sua tia, a prima distante que ela mal via, estava ligado ao seu próprio abandono. E Helena explicava na carta que Lúcia, na época recém-formada e prestes a assumir um posto de prestígio internacional que garantiria a estabilidade financeira de toda a família, não podia ter seu futuro manchado por um escândalo. A carta prosseguia, fria e cirúrgica, descrevendo como a chegada de Ana, apenas alguns meses depois da data prevista para o bebê de Lúcia, seria impossível de esconder, criando uma conexão óbvia entre as 2 gestações que a sociedade da época jamais perdoaria. E a única solução, segundo a avó, era fazer com que Ana fosse invisível, ou, no mínimo, um problema, distante, forçando Maria a se afastar para que ninguém ligasse os pontos temporais e geográficos entre as 2 vidas. Ana finalmente entendia o silêncio eterno de Maria, sua mãe, e a dor nos olhos dela. Toda vez que tentava perguntar sobre a infância, pois Helena usou o medo do desamparo social, ameaçando cortar todos os laços e recursos de Maria caso ela não seguisse o protocolo 17, transformando Maria em cúmplice involuntária de uma farsa cruel, desenhada unicamente para salvar a reputação de Lúcia. Era sobre isso, afinal. Não era a falta de amor intrínseca que sempre a machucou, mas a frieza brutal da preservação do nome, a estabilidade financeira acima de tudo. E Ana percebia que não era uma pessoa na equação da família, mas sim um efeito colateral, uma mancha que precisava ser limpa para que o tapete da tradição pudesse parecer impecável diante dos olhos do mundo, e seu sofrimento era apenas o custo de manutenção da fachada de Lúcia. A parte seguinte da carta mencionava o bebê de Lúcia, detalhando que era um menino, e Helena escreveu que o parto foi mantido em sigilo absoluto em outra cidade vizinha, e que a criança foi imediatamente entregue para adoção em uma família de confiança, com a promessa de que ele jamais soubesse de sua origem verdadeira, garantindo que não houvesse pontas soltas na linha genealógica oficial que pudessem ameaçar a tia Lúcia. Ana apertou o papel, sentindo uma dor nova e inesperada, percebendo que enquanto um bebê foi entregue ao esquecimento completo, ela, Ana, foi mantida na órbita da família, perto o suficiente para ser usada como distração e álibi para as ausências de Maria, mas longe
o suficiente para ser permanentemente excluída, vivendo sob a sombra de um segredo que não era dela, mas que ditava cada passo de sua existência. Onde estava João, seu pai, em tudo isso? Helena não o citava diretamente, mas ficava claro que o silêncio de João era parte do acordo. A aceitação passiva de que sua filha seria tratada como um fardo para manter a paz e, mais importante, para preservar o acesso à herança que viria através do sucesso inevitável de sua irmã Lúcia. Cada almoço silencioso, cada Natal onde ela era ignorada nas fotos, cada olhar frio de Lúcia que ela tentou esquecer. Agora tinha um nome oficial: coerção familiar e medo da queda social. E a rejeição que carregou como um fardo por décadas não era uma falha em seu caráter ou em seu direito de amar, mas sim uma arquitetura de proteção construída com tijolos de mentiras e omissões. Ana sentiu um nó na garganta, uma tristeza tão profunda que parecia física, ao entender que viveu sua vida inteira buscando uma explicação para a falta de afeto, e agora a tinha. Ela era a fumaça de um incêndio que a família estava desesperada para apagar, e o termo de desligamento era apenas o último resquício da obsessão de Helena em manter tudo sob controle, mesmo após a morte. Se você consegue sentir o peso dessa verdade que finalmente desmorona o muro de dúvidas na vida de Ana e entende que a ausência de afeto é, às vezes, apenas o eco de um segredo mal contado que se alastra por gerações, então você sabe o valor de desenterrar a história completa. Não perca o próximo bloco, porque só aqui, no Corações do Passado, a gente revela as feridas que o tempo não cicatriza. E se essa história te tocou, deixa o seu like e se inscreve agora. A caneta de Helena parecia esgotada, mas as palavras finais eram as mais assustadoras, pois indicavam que a farsa não havia terminado com o crescimento de Ana e que o termo de desligamento era a última jogada para garantir que ela não tivesse contato com certos documentos antigos que estavam guardados na casa, principalmente aqueles relacionados ao ano exato do nascimento do filho de Lúcia. Ana releu a parte sobre os documentos e foi neste ponto que a frieza de Helena deu lugar a um arrependimento tardio, escrito à margem da folha com uma caligrafia trêmula, uma frase quase ilegível que trazia o nome de Lúcia novamente, mas dessa vez com um aviso que paralisou Ana. Ela não sabe que o filho dela nunca foi adotado. Ele foi mantido aqui na cidade. E Maria, você precisa mantê-lo afastado de Ana, ou ele descobrirá tudo. A verdade não era sobre quem foi afastado, mas sobre quem estava sendo protegido da verdade agora. E a pessoa que a família manteve em segredo estava muito mais perto do que Ana poderia sequer imaginar. Alguém que ela talvez conhecesse. O mundo de Ana desmoronou mais uma vez, mas dessa vez, o chão que cedeu não foi o da rejeição, mas sim o da realidade construída por décadas de mentiras. A revelação de que Lúcia ainda acreditava na adoção e que o filho que ela pensava estar longe estava, na verdade, vivendo na mesma cidade, respirando o mesmo ar. Era um nível de crueldade e manipulação que ultrapassava qualquer coisa que Ana pudesse ter imaginado vindo daquela família. Esse segredo não era apenas um evento do passado que a tinha ferido, era uma bomba relógio ativa, tique-taqueando sob a fachada de normalidade da vida de todos. Eles, e o peso da verdade era agora insuportável. A caligrafia frágil e apressada de Helena na margem da carta revelava o pânico real nos últimos anos da matriarca, o terror de que a verdade emergisse e destruísse a vida perfeita que ela havia se esforçado tanto para construir. E ficou claro para Ana que o termo de desligamento era apenas uma manobra desesperada para proteger o outro segredo, o filho de Lúcia, de ser descoberto por Ana, que por estar mais perto da verdade, poderia tropeçar na identidade dele a qualquer momento. Ana percebeu a dimensão do papel de Maria,
sua mãe, em toda essa arquitetura de silêncio. Maria não estava apenas mantendo Ana afastada por ordem, mas estava ativamente monitorando e isolando Ana do homem que era seu primo e que ela nem sabia que existia. E isso explicava o olhar constante de vigilância de Maria, a forma como ela parecia tensa e pronta para mudar de assunto sempre que Ana fazia perguntas sobre o passado ou sobre pessoas estranhas na cidade. A frieza que Ana havia sentido a vida toda não era apenas uma falta de amor. Era uma armadura de proteção que Maria vestia para cumprir o mandato de Helena. E a dor de Ana era o preço da obediência de sua mãe, a prova de que Maria escolheu a lealdade ao segredo da família em vez da conexão emocional com a própria filha, o que era talvez a traição mais profunda de todas, pois o afastamento nunca foi sobre quem Ana era, mas sobre o que ela representava, o risco de desenterrar a história inteira. Ainda segurando a carta, Ana começou a repassar mentalmente anos de encontros sociais, de rostos que ela via na igreja, no mercado, nos eventos da cidade, tentando encaixar a figura de um homem na faixa etária correta, alguém que poderia ser o filho de Lúcia e, portanto, seu primo, uma pessoa que cresceu sem saber que a mulher que o ignorava em público era sua verdadeira mãe e que o mantinha sob rédea curta de longe. O impacto psicológico disso era devastador. Se ele estava na cidade, ele não era apenas um nome no papel, era alguém de carne e osso, alguém que Ana provavelmente cruzou, alguém que talvez tenha sentido a mesma sensação de deslocamento que ela, mas sem a mínima ideia da razão, vivendo uma vida dupla e forçada por um medo que nunca foi dele. E se essa história de laços quebrados e verdades escondidas te aperta, o peito, é porque você sabe que o custo do silêncio é sempre muito alto. E aqui no Corações do Passado, a gente tem a missão de trazer à luz esses dramas familiares que moldam vidas e destroem relações. Então não se esqueça de se inscrever no canal agora mesmo e ativar as notificações para não perder um segundo dessa revelação. A obsessão de Helena em proteger Lúcia era tamanha que ela havia condenado Ana à exclusão e o filho de Lúcia ao anonimato permanente, tudo para preservar o patrimônio e a reputação. E o mais cruel era perceber que Lúcia, a grande beneficiada por toda essa farsa, era também uma vítima, vivendo a ilusão de que seu filho estava seguro em outra família, sem saber que ele estava ali, sofrendo com a falta de pertencimento. A verdade de Helena, escrita com pressa no final da carta, funcionava como um mapa para o próximo mistério, a identidade do primo, o homem que ela tinha que encontrar antes que a farsa desmoronasse de maneira incontrolável e levasse todos junto. Mas como identificá-lo em uma cidade que parecia normal, mas que, na verdade, escondia uma teia de mentiras tão bem tecida? Ana releu a parte em que Helena mencionava a preocupação com os documentos antigos, especificamente aqueles relacionados ao nascimento do bebê, e a urgência de Maria em afastá-la fazia todo o sentido agora, pois se Ana conseguisse acessar esses arquivos, ela teria a prova definitiva e, pior, o nome da pessoa que estava sendo mantida no escuro. O coração de Ana batia descontrolado, impulsionando-a a agir. Ela não podia mais ficar parada esperando que as respostas viessem. Ela precisava encontrar esses documentos, o que significava vasculhar a parte mais proibida e escondida daquela casa, o pequeno escritório de Helena, um lugar que sempre foi mantido trancado à chave desde a morte de seu avô, e onde Maria a proibiu veementemente de sequer se aproximar. A pergunta não era mais quem era a mãe de Ana, mas sim quem era o primo. E Ana sabia, com a certeza fria que a verdade traz, que a resposta estava naquelas caixas empoeiradas que Maria tinha instruído José, o caseiro, a queimar, e Ana sabia que precisava chegar lá primeiro, pois se a família pensava que a rejeição era o segredo,
Eles estavam errados. O verdadeiro segredo estava vivo, respirando, e estava prestes a colidir com a vida de Ana em uma revelação que mudaria tudo. A urgência que queimava Ana era quase física, um fogo que a impulsionava para o pequeno escritório de Helena, o santuário de segredos da família, e ela sabia que se Maria voltasse, ou se José, o caseiro, cumprisse a ordem de queimar as caixas, toda a sua busca pela verdade e pela identidade de seu primo se desintegraria em cinzas, o que significava que o tempo havia acabado, e ela precisava entrar naquele lugar proibido, agora. O primeiro obstáculo era a fechadura pesada e antiga, um mecanismo que Maria mantinha sob 7 chaves desde a morte da matriarca, e Ana sabia que implorar ou pedir, a chave estava fora de questão. Então ela começou a farejar a casa como um detetive desesperado, revirando gavetas vazias, procurando debaixo de tapeçarias e até mesmo dentro de vasos de flores secas, tentando antecipar onde Helena, uma mulher tão obcecada por controle, teria deixado uma cópia de segurança. Frustrada pela falta de sucesso nos lugares óbvios, Ana parou no corredor, respirando fundo o ar pesado e empoeirado, e sua mente correu para as manias de Helena. A velha sempre dizia que o melhor lugar para esconder algo é à vista, em um local que as pessoas olham, mas não veem. E foi assim que os olhos de Ana encontraram o grande relógio de parede na antessala. Uma peça imponente que sempre esteve lá, marcando o tempo que a família tentava apagar. Com as mãos tremendo, Ana esticou o braço e apalpou a parte superior da moldura de madeira entalhada do relógio, e para sua surpresa e alívio, seus dedos tocaram algo frio e metálico, revelando uma chave antiga, enferrujada, escondida ali por anos, esperando pacientemente o momento certo para abrir a porta para a verdade, o que só provava que, no fundo, Helena sabia que um dia alguém teria que descobrir o que ela havia feito. O clique do trinco ecoou pela casa silenciosa como um tiro, fazendo Ana se encolher de medo, mas a adrenalina era maior que o pavor, e ela girou a chave, empurrando a porta para um cômodo que parecia ter parado no tempo, coberto por uma pátina de anos e um cheiro forte de papel velho e mofo. Um lugar que era a prova física de que o passado nunca morre, apenas fica trancado. A atmosfera do escritório era densa, quase sufocante, carregada pelo peso das decisões de Helena, e Ana sentiu a presença silenciosa da avó em cada canto, em cada livro alinhado e em cada pasta etiquetada, com uma caligrafia firme e imponente. E ela sabia que a resposta que procurava não estaria em um envelope marcado como o segredo da família, mas sim camuflada entre números e papéis de contabilidade. Ana não tinha tempo para nostalgia ou medo, então começou a revirar a escrivaninha de mogno, vasculhando as caixas de arquivo que estavam empilhadas, procurando por qualquer menção a registros de nascimento, batismos ou documentos que saíssem da rotina financeira da fazenda, mas tudo o que encontrava eram testamentos antigos, títulos de propriedade e recibos datados de antes de seu nascimento. A frustração começava a corroer a determinação de Ana. A verdade estava ali, ela podia senti-la, mas estava escondida de forma profissional. E ela percebeu que Helena não era apenas uma mulher implacável, mas uma arquiteta do engano, capaz de construir uma muralha de papel burocrático para proteger Lúcia e seu neto, o que apenas reforçava a profundidade da rejeição que Ana havia sofrido, pois ela foi um sacrifício consciente. A cada pedaço de papel que ela descartava, a dor do abandono retornava com força total. Toda aquela papelada, toda aquela riqueza e reputação foi considerada mais valiosa do que a simples felicidade de uma criança, e Ana percebeu que ela não foi rejeitada por
ser problemática, mas por ser a evidência viva de uma história que precisava ser silenciada para sempre. Se você também sente essa dor da rejeição e entende o peso que um segredo familiar tem em moldar quem somos, você está no lugar certo, porque aqui no Corações do Passado, a gente mergulha de cabeça nessas verdades que mudam a vida. Então, antes que Ana encontre o nome que vai explodir essa cidade, faça um favor para a sua alma e se inscreva no canal. E venha fazer parte dessa comunidade que valoriza a verdade. Com um novo fôlego e olhando para a parte mais baixa do arquivo, Ana encontrou uma caixa de papelão marrom, dessas antigas de mudanças, que estava rotulada de forma enganosamente simples, como contas de despesas diversas, 1990, e o instinto gritou, avisando que ali estava. A dissimulação de Helena, e ao rasgar a fita crepe, Ana viu, por baixo de faturas de luz e água, os registros oficiais que ela tanto procurava. Ali estavam eles, documentos jurídicos e certidões de nascimentos, todos com datas da época em que Lúcia havia supostamente viajado. E Ana pegou um registro que parecia ser a peça central do quebra-cabeça. Um documento amarelado de um bebê entregue para a adoção informal. Um garoto nascido no mesmo ano que ela, e ao ler o nome completo do primo, aquele que ela tinha cruzado a vida inteira sem saber, o ar sumiu dos seus pulmões, porque aquele nome era de uma pessoa que ela conhecia muito bem. O registro de nascimento caiu das mãos trêmulas de Ana, escorregando pelo chão empoeirado do escritório, e ela não conseguiu respirar, enquanto o nome do seu primo João ecoava em sua cabeça com uma violência ensurdecedora, porque ali, naquele papel amarelado de adoção informal, estava a prova de que o herdeiro perfeito da família, o filho que Lúcia amava abertamente, era, na verdade, um completo estranho adotado para cobrir o escândalo de uma gravidez indesejada. Em um golpe só, todo o seu passado se desfez em fumaça. A frieza de Lúcia, a preferência de Helena, a distância imposta em todas as reuniões familiares, tudo fazia sentido agora, pois Ana não era apenas a filha rejeitada, ela era a filha trocada. O erro que precisava ser banido para que a farsa de João, o filho legítimo da fazenda, pudesse ser sustentada. Perante toda a cidade, e a dor não era apenas pela rejeição, mas pela consciência de que ela havia sido substituída de forma calculada. Aquele momento era a definição de traição máxima, a constatação de que Helena não só a afastou, mas também obrigou Lúcia a se livrar da própria filha para adotar um menino que garantisse a sucessão do nome e do patrimônio, mostrando a Ana que sua vida inteira foi uma peça de teatro cuja história foi escrita pela implacável necessidade da avó de manter o controle sobre o legado da família, custasse o que custasse emocionalmente. Lá estava ele, o nome completo de João, o apelido carinhoso usado pela mãe adotiva, e o documento revelava que ele havia sido registrado apenas 3 semanas após o seu próprio nascimento, confirmando que Lúcia realmente tinha dado à luz. Mas, logo em seguida, se desfez de Ana e arranjou o bebê João para preencher o vazio e enganar a todos sobre a cronologia da suposta viagem de recuperação. Uma mentira que durou mais de 20 anos. Ana engoliu o choro, sentindo o gosto metálico da injustiça na boca, e folheou os outros documentos em busca de um detalhe crucial, o nome da mãe biológica de João, pois ela precisava entender quem era a mulher que havia trocado o seu filho por dinheiro ou promessas para que Lúcia pudesse fingir ter um herdeiro, e ao encontrar o nome simples de uma jovem desconhecida, ela teve certeza de que aquela adoção foi puramente transacional, fria e desprovida de qualquer afeto. A ironia era um veneno. Ana passou a vida inteira tentando se encaixar em uma família que não a queria, enquanto o verdadeiro intruso, o único que não carregava o sangue daquela linhagem, era o filho predileto, o herdeiro de toda aquela fortuna.
E Ana não podia sentir raiva de João, apenas uma imensa tristeza pela vida falsa que ambos foram forçados a viver, presos nas teias de mentiras de Helena. Você consegue imaginar o peso dessa revelação? A sensação de que tudo o que você acreditava ser verdade é uma invenção cruel. Essa é a força dos segredos de família, e é por isso que histórias como a de Ana precisam ser contadas em voz alta para que essa dor encontre ressonância em quem já se sentiu um erro. Então, antes que Ana chegue ao cerne do porquê, clique em se inscrever no Corações do Passado e venha desenterrar a verdade junto com a gente. Mas mesmo com a revelação da troca, Ana ainda sentia um buraco no peito, pois as certidões eram provas frias e jurídicas, e ela precisava da confissão, do motivo real que levou Lúcia a se desfazer da própria filha. Ela precisava da voz, da emoção que só a carta poderia oferecer. E foi assim que ela retornou à escrivaninha de Mogno, vasculhando agora não os arquivos externos, mas os compartimentos internos do móvel. Com o coração acelerado e a mente focada, Ana começou a explorar a gaveta central, deslizando os dedos por baixo do forro de veludo, procurando por qualquer saliência ou mecanismo escondido que Helena, em seu planejamento meticuloso, poderia ter criado para guardar a única coisa que não podia ser arquivada: o arrependimento, o desabafo, o segredo mais íntimo que a consumia. O som de um clac fraco rompeu o silêncio e Ana apertou um pequeno pino de latão camuflado na lateral interna da gaveta, fazendo com que uma divisória fina se movesse, revelando um espaço oco e estreito, dentro do qual estava uma pequena caixa de madeira escura, do tamanho de um livro de bolso, protegida por um cadeado antigo e que exalava o perfume adocicado de lavanda murcha. A chave que ela havia encontrado no relógio, aquela peça de metal enferrujada, era feita exatamente para aquele cadeado, e Ana a inseriu com as mãos que mal paravam de tremer, ouvindo o som suave do clique que finalmente libertava o conteúdo da caixa, revelando um único objeto de papel, dobrado em 4 partes, já desgastado pelos anos e com manchas que pareciam ser de lágrimas secas. Era a carta, e ao desdobrar o papel com a delicadeza de quem toca uma relíquia, Ana reconheceu a caligrafia hesitante de Lúcia, aquela letra que ela mal conhecia, mas que representava toda a dor e o silêncio de uma vida, e bem ali, no topo da página, a primeira frase da confissão de sua mãe estava exposta, mas o que ela lia não era sobre o sacrifício de Lúcia, e sim sobre a verdade devastadora de seu pai. Um segredo que mudaria o significado de toda a sua rejeição. Ana mal conseguia respirar, e a letra de Lúcia era trêmula, quase apagada pelo tempo, mas a primeira linha era um soco no estômago que a fez cambalear para trás. Não foi a vergonha do nascimento, Ana, que me forçou a te afastar, mas o pânico de José. Lúcia continuava, revelando que a decisão não nasceu de sua crueldade, mas de uma pressão extrema exercida por José, o pai de Ana, que via a filha não como um milagre, mas como uma mancha irreversível em seu caminho profissional, um erro de cálculo que poderia custar a ele a presidência da empresa da família e, consequentemente, toda a herança que ele almejava desesperadamente. José, o homem que sempre foi frio e distante, que mal olhava Ana nos olhos durante os jantares de domingo, não era apenas um pai ausente, mas um conspirador ativo na destruição da relação entre mãe e filha. Lúcia escreveu que José estava prestes a assumir um cargo de imensa responsabilidade, e a publicidade de um nascimento fora do tempo esperado e as fofocas sobre o timing da gravidez poderiam manchar a reputação de solidez e moralidade que a família precisava projetar. E para José, a ambição valia mais do que o sangue, valia mais do que a sua própria filha. A carta explicava que José deu a Lúcia um ultimato cruel,
Ou ela se livrava da criança, mantendo o nascimento em segredo absoluto, ou ele a abandonaria, garantindo que ela ficasse sem nada, financeiramente devastada e socialmente exposta ao escrutínio público. E Lúcia, uma mulher jovem e totalmente dependente na época, sentiu o peso do terror, não só de perder o marido e o status social, mas de mergulhar na miséria com um bebê recém-nascido, uma pressão que a forçou a tomar a decisão mais agonizante de sua vida. Então, a história da viagem para o exterior, a recuperação misteriosa, tudo foi orquestrado para ganhar tempo, para que Ana pudesse ser colocada sob custódia temporária de terceiros, enquanto eles preparavam a chegada de João, o filho substituto, que serviria como prova de que a cronologia familiar estava em perfeita ordem e que José não tinha nada a esconder de seus sócios e da alta sociedade, transformando a vida de Ana em um hiato incômodo que precisava ser permanentemente silenciado e escondido. Ana releu aquele trecho, sentindo uma onda de compreensão e fúria que lhe queimava a garganta. A frieza que ela sempre percebeu em seu pai, aquele olhar de reprovação silenciosa, não era imaginação infantil. Era a confirmação de que ele havia como um problema resolvido, um erro que ele teve que varrer para debaixo do tapete para proteger seu império de papel, e o fato de José ter se esforçado tanto para garantir que Ana fosse tratada como uma estranha na própria casa, era a prova definitiva de que ele temia que a verdade, um dia, viesse à tona. Lúcia desabafou na carta sobre os anos seguintes, descrevendo o tormento de criar João, o filho do segredo e da mentira, enquanto observava Ana crescer à distância, tratada com uma indiferença calculada para que ninguém desconfiasse da ligação profunda que ainda existia entre elas. Ela admitiu que o sorriso inocente de João era um lembrete constante da falsidade em que viviam e que o afastamento de Ana era uma tortura diária, mas ela estava tão enredada nas teias de José e de Helena que havia se tornado a guardiã silenciosa de sua própria desgraça. A matriarca Helena não era apenas cúmplice, mas a arquiteta de grande parte do silêncio e do afastamento físico de Ana. Lúcia escreveu que Helena, ao descobrir a chantagem de José, decidiu agir para proteger a reputação do clã, garantindo que Ana fosse afastada das decisões importantes da família, marginalizada e sempre tratada como aparente menos importante. Tudo para evitar que ela, por acidente ou curiosidade, descobrisse a verdade sobre o timing de seu nascimento e o esquema de adoção de João. Mas havia um ponto. Na carta que Ana ainda não tinha chegado, o cerne do porquê o afastamento precisava ser mantido com tanta frieza, o motivo que justificava a rejeição psicológica constante e o fato de ela ter sido criada para sentir-se indesejada, como se não tivesse direito àquele espaço. É nesses momentos de revelação brutal que entendemos o valor de desenterrar a história, por mais que doa. E se você está sentindo essa adrenalina junto com Ana, mostrando o poder de um segredo guardado, mostre seu apoio ao Corações do Passado e se inscreva agora, para que a gente possa continuar juntos nessa busca pela verdade. Ana pensou. Na última vez que viu o pai no hospital, pouco antes de Helena morrer, e a memória daquele olhar vazio dele a fez entender que José não sentia culpa, apenas alívio por ter escapado das consequências de seus atos. E a carta de Lúcia agora era o espelho da covardia dele, provando que a indiferença de José não era um traço de personalidade, mas uma estratégia calculada para apagar a existência de Ana da narrativa oficial da família, custe o que custasse. Lúcia então revelou o sacrifício final que José e Helena exigiram, para garantir que Ana nunca tentasse se aproximar ou contestar o testamento que beneficiava João.
Lúcia foi forçada a assinar uma declaração, sob intensa pressão legal e chantagem emocional, na qual ela renunciava publicamente a qualquer direito maternal sobre Ana, concordando que a filha fosse tratada apenas como uma tutelada distante, garantindo assim que a linhagem de herança estivesse puramente ligada a João. O peso daquelas palavras esmagou Ana. Ela não era apenas uma rejeitada emocionalmente. Ela havia sido legalmente apagada, tornada um fantasma dentro da própria casa por uma assinatura forçada. E aquela renúncia explicava por que Lúcia, mesmo nos momentos de fraqueza, nunca conseguiu dar um abraço de mãe completo, porque os olhares dela eram sempre cheios de culpa e tristeza. O ato de protegê-la da miséria a transformou na algoz oficial de sua filha perante a lei. Ana chegou ao final da carta, e Lúcia havia deixado uma frase derradeira, escrita em uma letra diferente, mais firme, como se fosse um último grito de alerta. Ela disse que, embora José tivesse morrido, o segredo da chantagem e da troca não era a única coisa que ele havia escondido. Havia algo mais, uma prova física que estava oculta em um lugar que só a própria Helena sabia. Algo que José temia ser descoberto e que poderia reverter todo o destino de João. Mas Lúcia não disse o que era, apenas que Ana precisava encontrar essa prova para finalmente recuperar tudo o que lhe foi roubado antes que fosse tarde demais. Ana não conseguia respirar. E a sala que antes parecia fria e vazia, agora se transformou em um forno, um peso esmagador no peito que a lembrava de cada dia, cada aniversário, cada Natal que ela passou, sentindo-se a convidada indesejada, apenas para descobrir que aquela frieza não era um defeito dela, mas sim uma estratégia jurídica e emocional, elaborada por pessoas que supostamente deveriam amá-la. A renúncia legal de Lúcia, mesmo forçada, era o golpe de misericórdia, a prova de que sua existência havia sido apagada no papel para garantir o conforto e a mentira de outros. E naquele instante, a dor deu lugar a uma fúria fria, uma determinação que não era movida por tristeza, mas por uma necessidade visceral de desenterrar a última verdade que estava à espera. Aquele momento foi o ponto de virada definitivo. Ana parou de se perguntar por que foi rejeitada e começou a exigir a punição de quem a havia rejeitado, trocado e silenciado, entendendo que a dor que carregava era a dívida que eles tinham com a história e não uma falha de seu próprio caráter. O medo se esvaiu, substituído pela urgência de atender ao último chamado de Lúcia, aquele aviso escrito com a letra firme de quem, mesmo à beira da morte, queria acender um fósforo no túmulo do segredo, a prova física oculta guardada por Helena, que José temia e que poderia reverter todo o destino de João. A chave agora estava em Helena, a matriarca silenciosa e calculista que controlava os fios da família de uma poltrona no canto da sala. E Ana precisava revirar cada canto que aquela mulher considerava sagrado. Onde Helena, a rainha do sigilo e da discrição, esconderia algo tão volátil, algo que poderia explodir a herança e a reputação de toda a família que ela se esforçava tanto para manter impecável. Não seria no cofre principal da casa, pois José o esvaziaria imediatamente após a morte da esposa, mas sim em um lugar privado, pessoal, um esconderijo que só a paranoia de Helena consideraria seguro. Imediatamente, Ana correu para o escritório de Helena, um cômodo que sempre fora proibido para ela quando criança, mantido trancado sob a justificativa de que era um espaço de trabalho e concentração, mas que Ana agora entendia ser o santuário onde achou. Matriarca guardava não apenas seus papéis de contabilidade, mas os esqueletos mais pesados do clã. A sala estava intocada desde a morte de Helena, coberta pela poeira do tempo e com o cheiro pesado de madeira antiga e lavanda.
e Ana começou a busca com a precisão e a pressa de quem está em uma corrida contra um relógio invisível. Ela vasculhou gavetas, revirou pastas etiquetadas com informações fiscais e documentos de propriedade, mas tudo parecia estar em ordem, arrumado com a organização implacável que era a marca de Helena. O medo de que José pudesse ter antecipado a busca de Lúcia e tivesse destruído a prova antes que Ana pudesse encontrá-la começou a roer sua esperança. Mas Lúcia havia sido clara. José temia que fosse descoberto, indicando que o objeto estava seguro em um lugar que nem ele, com todo o seu poder, conseguia acessar facilmente, ou que ele simplesmente desconhecia, confiando na lealdade de Helena. Ana parou no centro da sala, tentando pensar com a mente de Helena, imaginando a preocupação de uma mulher que precisava esconder algo do próprio marido, o algoz de sua família. Onde você guardaria um segredo que vale uma fortuna e um nome, mas que precisa estar acessível apenas para você? Seus olhos caíram sobre a grande escrivaninha de madeira maciça, um móvel imponente que dominava o ambiente, com entalhes vitorianos e muitas gavetas com chaves minúsculas. A escrivaninha parecia comum, mas Ana lembrou de uma vez quando criança, em que esbarrou nela e ouviu um som oco e estranho, um detalhe que Helena rapidamente abafou com uma bronca severa, afastando-a do móvel com uma frieza que ficara marcada em sua memória. Aquele som oco agora ressoava como um sino de alerta em sua mente, apontando para a possibilidade de um fundo falso, um compartimento secreto que só seria ativado por um mecanismo específico. Ana começou a testar cada centímetro da escrivaninha, pressionando discretamente os cantos internos das gavetas vazias, tateando o revestimento de veludo, procurando por um botão, uma alavanca oculta ou um ponto de pressão que pudesse revelar a profundidade daquele móvel. Seus dedos deslizaram pela base do tampo superior e ela sentiu uma leve reentrância, quase imperceptível, coberta pela sujeira de anos, e ao aplicar pressão com o polegar, ouviu um estalo suave e um pedaço da madeira lateral da gaveta mais profunda se deslocou ligeiramente. Com o coração disparado, Ana forçou o compartimento com cuidado, e ele se abriu, revelando um espaço estreito e escuro, escondido atrás da estrutura principal da escrivaninha, um lugar que ninguém que não soubesse do segredo procuraria. Lá dentro estava uma pequena caixa de metal escuro, sem marcas, pesada o suficiente para conter algo importante e envolta em um fino tecido de seda, como se Helena tivesse desejado proteger o conteúdo da umidade e do tempo, preservando a verdade até o último momento. Ana puxou a caixa com mãos trêmulas. O metal estava frio e a tampa não tinha tranca aparente, mas estava apenas encaixada. Ela respirou fundo, sabendo que o conteúdo daquela caixa não era apenas a prova, mas a chave para reescrever toda a sua vida, para finalmente dar voz à dor que ela carregou por décadas. E ao abrir a tampa, a primeira coisa que viu foi um envelope pardo, selado com cera antiga, e ao lado um molho de chaves antigas e uma pequena caderneta de capa escura, que deveria pertencer a Helena. A caderneta não continha anotações íntimas ou confissões, mas sim uma lista de códigos e datas, provavelmente relacionados a bens e contas bancárias, e Ana sentiu a frustração crescer. Onde estava a prova física? Ela examinou o molho de chaves, todas desorganizadas, exceto por uma delas, maior e mais robusta que as outras, que estava presa a um pequeno chaveiro de prata, gravado com 3 letras simples e frias, que fizeram o sangue de Ana gelar. CSB, e um endereço na capital, seguido da data exata da morte de Helena. Naquele instante, Ana compreendeu a magnitude do medo de José. A prova não estava na casa para ser destruída, mas sim selada e protegida no lugar mais seguro que Helena pôde imaginar, longe do alcance dele,
Aquela chave era de um cofre de segurança bancário, aberto no dia em que Helena sentiu que a morte se aproximava, garantindo que o segredo fosse revelado somente após sua partida. O envelope pardo, selado, estava ali apenas como um mapa de localização, mas a verdade final estava trancada no coração de um banco. Ana precisava chegar àquele cofre antes que José, de alguma forma, descobrisse o paradeiro da última verdade. E se você está sentindo o peso e a urgência dessa busca pela justiça, aquela adrenalina de quem está prestes a descobrir o segredo final de um passado cruel, mostre seu apoio a Corações do Passado e se inscreva agora, porque o que Ana encontrará naquele cofre é algo que vai além de qualquer imaginação. A descoberta da chave do cofre acionou um alarme de sobrevivência imediato em Ana. Ela sabia que não podia ficar mais nenhum segundo naquela casa, porque o tempo de José não era mais o dela, e a verdade que ela carregava agora era muito perigosa para ser revelada ali. Com as mãos tremendo, ela guardou a caixa de metal, o envelope pardo, a chave CSB e a caderneta de códigos dentro de sua bolsa, sentindo o peso da história de sua família concentrado em poucos objetos que cabiam na palma da mão, um peso que ela sentiu a vida inteira de forma invisível. Ela trabalhou freneticamente, limpando o fundo falso da escrivaninha de qualquer vestígio de poeira levantada, tentando recolocar o painel de madeira no lugar exato para que parecesse intocado. O silêncio na casa, de repente, não era mais um refúgio, mas uma ameaça silenciosa que antecedia a tempestade, e cada rangido na madeira ou estalo no assoalho fazia o coração de Ana disparar, imaginando a fúria de José ao descobrir que o segredo havia escapado. Ana se apressou em direção à porta da frente para buscar as chaves do carro, mas parou abruptamente quando ouviu o som áspero dos pneus de José parando na estrada, de cascalho, muito mais cedo do que ele havia prometido. Ele não deveria ter voltado, mas o destino, ou talvez o pânico, o trouxe de volta, provavelmente alertado por alguma ponta solta ou pelo instinto de predador que sente a caça escapar de suas garras. Ana congelou no corredor, a chave do cofre pressionada contra sua palma, gravando as letras frias em sua pele. Ela precisava de distância, de tempo, para abrir aquele cofre sem a interferência destrutiva de José. E sabia que um confronto ali, naquele momento, culminaria em violência e na destruição da prova que Helena lutou tanto para proteger. Ela agiu sem pensar, se esgueirando pela porta de serviço, saindo para os fundos da casa, no exato momento em que ouviu a porta principal ser aberta com um estrondo, e os passos pesados de José ecoando pela sala. Ele estava claramente procurando por ela, ou talvez já tivesse notado algo faltando na escrivaninha. Ela correu para o carro e acelerou na estrada de terra, mal conseguindo virar a direção, sentindo o motor lutar contra a pressa. Enquanto fugia, Ana ouviu o grito estrondoso de José, um chamado cheio de ódio e fúria, o som de um homem que acabara de perceber que perdeu o controle total sobre a narrativa de sua vida. Aquele grito não era de preocupação, era o rugido de um animal encurralado, e Ana não olhou para trás, pois sabia que cada quilômetro que ela colocava entre eles era um passo em direção à sua liberdade e à justiça de sua história. A viagem até a capital era longa, cerca de 2 horas de tensão pura, e Ana aproveitou o tempo para revisar a caderneta de Helena. As anotações não eram apenas senhas e códigos, eram o manual de instruções para desarmar a bomba que José havia plantado em sua vida. Helena não apenas garantiu que ela encontrasse o cofre, mas também preparou todos os documentos e códigos para que o acesso fosse imediato e incontestável, garantindo que a verdade não se perdesse na burocracia. Ana sentia uma mistura complexa de sentimentos por Helena.
A mãe, que sempre a manteve à distância, tratou-a com frieza calculada e nunca demonstrou afeto. Agora revelava-se a guardiã silenciosa de sua honra, a responsável pela redenção final de sua própria história. Talvez o afastamento de Helena não fosse desprezo, mas uma proteção desesperada para manter Ana longe da teia de mentiras e das garras ambiciosas de José. A dor de 40 anos se manifestou em lágrimas quentes enquanto ela dirigia. Ana percebeu que a rejeição que ela carregava não era uma falha dela, mas uma consequência brutal de escolhas conscientes feitas por adultos covardes, e aquela chave que ela segurava não abria apenas um cofre, mas destrancava a cela de rejeição onde a família a havia aprisionado desde que ela nasceu. Se você está acompanhando a jornada de Ana e sentindo a urgência de que essa verdade finalmente venha à luz, mostrando que a justiça, mesmo que tardia, sempre encontra um caminho, deixe seu like e inscreva-se agora no Corações do Passado. O que Ana está prestes a descobrir vai reescrever não só a vida dela, mas a história de toda uma família. Finalmente, Ana chegou à cidade grande, o prédio do banco se erguendo como um monumento à segurança e ao sigilo. Ao entregar a chave e a identificação no balcão de atendimento, ela sentiu os olhares curiosos, mas firmes, dos funcionários, sabendo que estava prestes a entrar em um território inviolável, o último refúgio da verdade. A funcionária do banco a conduziu à sala dos cofres, um ambiente silencioso, frio e climatizado, que parecia blindado contra o tempo e contra as mentiras. Um lugar perfeito para guardar um segredo que vale mais do que qualquer herança material. Ana entregou a chave de prata, sentindo-a vibrar em sua mão, enquanto a funcionária girava a chave mestra e, em seguida, ela própria encaixou o objeto que carregava o seu destino. O cofre deslizou, revelando um estojo pequeno de couro escuro. Ana puxou o estojo com a respiração suspensa e, ao abri-lo, viu que não havia dinheiro ou joias, mas sim um envelope de papel ofício e, junto dele, um laudo médico antigo, datado de antes de seu nascimento, um documento que entregaria a verdade sobre a traição de José e a doença que forçou a família a afastá-la para sempre, um segredo que provaria que o verdadeiro filho de João não era José. A primeira coisa que Ana percebeu sobre o laudo médico era a caligrafia de João, que preenchia a seção de observações, uma escrita que ela mal reconhecia de tão tremida, como se fosse um homem que estava desmoronando no momento em que aquelas palavras foram registradas. O documento, datado de 1975, confirmava a suspeita mais sombria de Helena e o medo irracional de José. O relatório atestava a esterilidade absoluta de João, um diagnóstico irreversível, fazendo com que o homem que se gabava da força de sua linhagem soubesse que jamais poderia ter filhos biológicos. A revelação atingiu Ana com a força de um soco. Se João era estéril, quem era José? O laudo médico não dizia quem era o pai biológico, mas implicitamente confirmava que José era resultado de uma traição silenciosa ou de uma adoção feita às pressas, para manter a fachada do herdeiro. E esse era o segredo fundamental que José, agora um adulto ressentido e paranoico, não podia permitir que viesse à tona, pois destruiria seu direito à herança e seu status dentro da família. O medo de João, na época, não era apenas o escândalo da infidelidade de sua esposa, mas a fragilidade da linhagem que ele tanto idolatrava. O testamento de João estava estritamente ligado à manutenção da família e ao nome, e revelar que José não era seu sangue significaria deserdá-lo, expondo a vergonha para a sociedade e abrindo a porta para que outros parentes brigassem pelos bens. Algo que João, com sua obsessão por controle, jamais permitiria.
Foi nesse momento de confusão e desespero que a segunda parte do estojo fez sentido. O envelope amarelado, a carta. A letra era inconfundível. A Septacho de João, firme e desesperada. Escrita em uma noite chuvosa antes de Ana nascer. Um documento que ele guardou ali para o dia em que o peso de suas escolhas fosse insuportável demais e precisasse de uma intervenção divina. Ana desdobrou o papel com mãos trêmulas e a primeira linha era um pedido de perdão que a fez prender a respiração. Minha querida Ana, se você está lendo isso, significa que eu falhei em protegê-la de mim e do mundo que eu criei. A carta confessava que, ao descobrir que a mãe de Ana estava grávida de um relacionamento discreto que João havia aceitado para tentar simular uma família normal, ele viu a chance de ter uma filha biológica, mas a chance vinha com um custo altíssimo. O preço era a segurança. João temia que, se a verdade sobre a esterilidade viesse à tona e Ana fosse reconhecida como sua filha legítima, José, que já demonstrava ambição e uma crueldade velada, reagiria com violência extrema, destruindo a todos. A decisão foi brutal. Ana seria criada à margem, protegida na periferia da família, para não ameaçar o status de José, que acreditava ser o único herdeiro do nome. O afastamento, a frieza de Helena, o silêncio de todos. Não era rejeição, porque ela era um erro, mas sim um isolamento programado para protegê-la da fúria e da ambição de um homem que estava construindo seu império sobre uma mentira e que faria qualquer coisa para manter o controle, inclusive destruir a própria meia-irmã. Ana entendeu, naquele silêncio do cofre, a magnitude da dor de João. Ele passou a vida inteira punindo a si mesmo por ter que amar sua filha, à distância, tratando-a como um fardo para que ela não se tornasse um alvo. O pai que ela mal conheceu e que julgou por anos como fraco, revelava-se um homem que escolheu a dor pessoal e o distanciamento para garantir a sobrevivência de sua única herdeira de sangue. De repente, o peso nos ombros de Ana se transformou. A dor da rejeição não desapareceu, mas mudou de natureza. Ela não era uma estranha, ela era a peça central que a família tentou proteger ao custo da própria felicidade. Era exatamente por isso que ela foi afastada, para esconder a vergonha de João, para proteger o segredo de José e para garantir que, quando o momento chegasse, ela teria a prova para desmantelar toda aquela teia de mentiras. Com a caderneta de Helena, o laudo de 1975 e a carta de João, Ana tinha em mãos não apenas a história, mas as armas. José não poderia mais alegar a legitimidade do seu sangue ou a inocência de suas ações. Ele havia afastado Ana por medo e agora esse mesmo afastamento permitiu que a verdade, cuidadosamente escondida por Helena e João, viesse à luz. Se você está sentindo a emoção dessa virada, percebendo que a dor de uma vida inteira foi apenas a casca de uma proteção desesperada, mostrando que a justiça, mesmo que demore 40 anos para chegar, é inevitável, por favor, clique no botão de inscrição. Ajude o canal Corações do Passado a continuar desenterrando essas histórias que provam que a verdade sempre liberta. Ana respirou fundo. O ar frio da sala do cofre parecia limpar décadas de ressentimento. Ela pegou os documentos, fechou o estojo e saiu daquele templo de segredos com a certeza absoluta do seu lugar no mundo. Ela não era um erro, ela era a verdade. E o preço por esconder Ana tinha sido pago por toda a família. Agora, o preço por tentar silenciá-la seria pago por José. A carta estava lida, o segredo revelado, e a mulher que havia sido um fantasma em sua própria casa finalmente estava pronta para reclamar a história que lhe pertencia, encerrando para sempre o ciclo de dor e mentiras que corrompeu a família.